O texto se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo número 24, e diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Esse texto fala que Jesus saía do templo. De fato, ele está na semana da Páscoa. No próximo domingo, ele está na quarta ou terça-feira. No próximo domingo vai ser a Páscoa. Na sexta-feira acontece a sua morte. E ele sai pela última vez do templo. O templo foi construído por Herodes e era considerado uma das maravilhas do mundo antigo. O templo foi construído para enaltecer um governo, na verdade. Este é o terceiro templo. O primeiro foi construído por Salomão, você sabe. O segundo por Zorobabel, a mando do imperador Ciro, o persa. E este é o terceiro templo. Esse templo tem as mesmas medidas do templo de Salomão e contém as vantagens de que foi construído para mostrar o luxo de um governo. Ali, Herodes empregou o máximo de dinheiro que ele podia, porque de fato ele queria angariar com isso a opinião dos judeus. Ele mesmo não era um adorador do templo, mas ele ia lá de vez em quando. Então, esse projeto político dele foi um dos mais impressionantes, monumentais da época. Para vocês verem, o templo de Herodes tinha 160 colunas ao seu redor. Nos pórticos, havia vários pórticos. Num deles, diz a Bíblia, certa vez Jesus passeava num daqueles alpendres que eram montados em colunas. Sabe que uma coluna dessas media 11 metros de altura? 3 homens com os braços abertos não podiam abarcá-la e era feita de uma só peça de mármore trabalhado ao estilo corintiano. O templo tinha no seu telhado, ele já era todo coberto de ouro, as laterais pelo menos. O telhado do templo era cheio de pequenas setas pontiagudas, de ouro totalmente, para evitar que as aves pousassem. Havia o texto de Marcos, que é paralelo a este, diz assim, que os discípulos olharam para Jesus e disseram: Senhor, olha que pedras, que construções. E Jesus se voltava para olhar para o templo e disse: Vocês estão vendo isso? Pois eu vos digo que não ficará aí pedra sobre pedra que não seja derribada. E que pedras eram estas de que fala o texto de Marcos? Algumas pedras destas, que eram de mármore, mediam 20 metros, é dito pelo historiador Flávio Joséfos. 20 metros de comprimento, por 2,5 de largura, por 2 de altura. É alguma coisa colossal. O templo, visto de longe, de muito longe, quando se chegava a Jerusalém, não se conseguia vê-lo, porque a luz do sol sobre o mármore e o ouro encandecia a vista de quem via, de quem olhava. Assim, este era o templo que os judeus usavam para adorar a Deus. Este era o lugar feito com muito dinheiro. E os discípulos, que eram galileus, que moravam
no interior. É possível que aqueles discípulos que disseram isso, que chamaram a atenção de Jesus para olhar para aquela construção, nunca tivessem ido ao templo. É possível que eles nunca tivessem visto o templo. Portanto, eles agora estão admirados, eles estão totalmente extasiados, como que pasmados com aquela grande e bela construção. Consta que havia mais de 10 portas. Uma delas, a largura de uma banda de uma porta era de 7 metros. A altura era de 13 metros. E eram todas cobertas de uma folha espessa de ouro puro. Até as dobradiças das portas eram feitas de ouro, ou cobertas de ouro e de prata. Este era o templo para o que chamavam a atenção de Jesus naquele momento. Esta é a obra monumental que impressiona os discípulos, os simples pescadores da Galileia, que agora estão na metrópole e são tocados por aquela grande maravilha. O olhar, a resposta de Jesus nos diz que o olhar dos discípulos para o templo era um e o dele era outro. E quando os discípulos conseguiam ver uma maravilha erguida em pleno sopé de uma das montanhas de Jerusalém, Jesus via no máximo um monte de pedras desarrumados. Ele disse: não ficará aí pedra sobre pedra. Ele se referia exatamente à invasão romana liderada pelo general Tito no ano 70, ele está no ano 33 mais ou menos. No ano 70, o general Tito invadiria e daria uma ordem expressa aos seus soldados: destruam a cidade e o templo. Assim diz o historiador Flávio Joséfo. Por que Jesus responde assim? Porque será que ele também não consegue admirar? Afinal, ele é um homem, ele é um cidadão, ele entende de arte, e não podia dizer que não era bela aquela obra. Por que então que ele despreza? Por que será que Jesus não valoriza o símbolo maior de adoração dos judeus? Jesus não consegue ver naquilo ali mais do que um monte de pedras, como está escrito. Primeiro porque a visão dele é real, a visão dos discípulos é monumental. A visão dele é do presente e do futuro, é de todo o tempo. Ele sabe o que é que aquilo representa. A visão dos discípulos é momentânea, é do aqui e agora. Por isso, ele sabe que tudo aquilo ali que chama atenção não passa de um monte de pedras. Porque ele sabe que por trás daquela arquitetura monumental existe todo um sistema ideologicamente corruptor da espiritualidade do povo. Ele sabe que toda aquela obra não foi feita para... Ele sabe que aquela obra Herodes não a fez para adorar a ele e nem ao seu pai. Ele sabe que aquilo ali representa um projeto pessoal de poder, de estabilização de um governo que se balançava quando qualquer revolta popular surgia. Ele sabe que por trás daquilo ali existem autoridades que se corrompem, porque elas recebiam uma comissão,
as autoridades do templo, para deixar, para permitir os camelôs, a quem ele chamou de vendilhões, venderem, comercializarem quinquilharias e até coisas para o sacrifício ao redor do templo. Por causa disso, é que ele pegou no chicote e açoitou a estes, e derrubou mesas e chutou cadeiras. Ele sabe que a influência mundana, a influência grega está ali, já tinha chegado. As colunas eram trabalhadas ao estilo grego. Ele sabe que o templo é agora também, a partir dele, da sua chegada e da inauguração de um novo tempo, de uma nova dispensação do cristianismo nascente, o templo é o símbolo maior do antagonismo à adoração verdadeira. Vós dizeis, disse ele à mulher samaritana, disse a mulher samaritana, que é em Jerusalém onde é a adoração verdadeira. Ele disse, nem em Jerusalém, nem em qualquer outro lugar. Porque agora não é mais em Jerusalém, não é mais restrita ao templo a adoração verdadeira. Agora a adoração é em espírito e em verdade. Jesus sabe que tudo aquilo representava a opressão político-religiosa sobre os adoradores verdadeiros. Debaixo daquele telhado, debaixo daquelas 160 grossas colunas, por entre aquelas colunas, é que se reuniam os escribas e os fariseus para discutirem, formatarem as mais exóticas e absurdas teologias que iriam colidir com o cristianismo, com a palavra dele. Ele sabe que o templo, o qual ele está deixando, ele não só está saindo dele, ele está saindo e dizendo, isso não tem nada a ver comigo. A você que me ouve nesta manhã, eu lhe pergunto, para onde está indo o seu olhar? Para onde é que o seu olhar é atraído? O que é que você está vendo, na verdade? O que é que você considera monumental? Será que é a mesma coisa que Jesus considera monte de pedra? Será que você considera monumental carros de luxo? Contas bancárias? Títulos? Será que você quer chamar a atenção de Jesus para aquilo que é temporal, aquilo que é passível de perecer, aquilo que para ele não vale absolutamente nada? Será que você também não está feito os seus discípulos, os simples pescadores da Galileia, sendo enganados pela própria visão e querendo até que o mestre também pense como eles? Olha, Senhor, que pedras, diz o texto de Marcos capítulo 13, que construções belas. Havia muita beleza, muito luxo ali. Para onde é que você está olhando? O olhar de Jesus é o olhar real. Ele sabe que todas as coisas terminam. Os monumentos acabam. Os projetos de poder terminam em desastre. Os grandes impérios caíram e continuam caindo. Dê uma olhada no mundo, ao seu redor, nas notícias. Você vai saber que não fica em pé. Os poderes sobem e descem. E não é para eles que devemos olhar. O que Jesus nos ensina é que só existe uma coisa que permanece: a sua palavra. Em nós deve existir a fé nesta palavra verdadeira. Tudo passa, todas as coisas se acabam, só a palavra de Deus permanece eternamente. Nesta manhã, que Deus lhe abençoe
poderosamente. Ele faça ter uma visão real, a visão de Jesus. Amém.